Oi, gente. Vocês sabem ou imaginam quais são as fragilidades que um narcisista tem? Uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista sente ou enfrenta em relação a si mesmo, porque sim, é só a si mesmo. Bom, se você não sabe, vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar como que é que essas pessoas se sentem e quais as suas fragilidades. Beleza? Vambora? Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Karina e hoje eu vou falar com vocês a respeito de quais são as fragilidades que uma personalidade narcisista tem, juntamente com uma maquiagem verde belíssima que você vai poder usar em qualquer ocasião. O que vai depender, se você usar para noite, você pode colocar um pouquinho mais de brilho, mas creio que você vai amar o que eu vou fazer hoje. Então, bora lá? Então, primeira coisa, o narcisista, ele tem uma autoestima muito baixa, porque ele é totalmente vulnerável a críticas, a derrotas e julgamentos. Sim, o narcisista, ele morre de medo de ser julgado, ele não sabe lidar com o fracasso, com derrota, com a sensação de não conseguir fazer aquilo que ele se propôs a fazer e muito menos de ele não conseguir atingir os seus objetivos. Como a gente sabe, infelizmente, uma personalidade narcisista, ela atinge os objetivos dela fazendo o quê? Infelizmente, passando por cima das outras pessoas, se isso for necessário, né? Mas isso não quer dizer que ele é 100% autoconfiante, não, ele não é, tá? A autoconfiança dele é muito abalada, principalmente o modo como ele se enxerga, como ele se sente, se percebe, é que faz ele se sentir tão vulnerável assim. Bom, o que acontece? O narcisista, por ele ter muito medo de ser julgado, ele acaba não demonstrando exatamente o que ele sente, né? Então ele não demonstra os seus sentimentos, porque o medo de ser julgado é tão pesado nele que ele não sabe como agir. Então por isso que ele evita demonstrar o que ele sente. E aí então o que acontece? Ele utiliza filtros, que a gente fala no linguajar de máscaras. O que seriam essas máscaras? É simplesmente ele fazer de humilde, se passar por uma pessoa bondosa, por uma pessoa carinhosa, que tá ali para te ajudar, que se importa com você, quando na verdade ele só tá se importando em como ele vai conseguir atingir os próprios objetivos, tá? Então é muito comum, né? E que muitas pessoas perguntam, até em grupos que eu participo, mas o narcisista, ele é bom para as outras pessoas, ele ajuda as outras pessoas, ele faz mesmo, mas ele não faz na intenção de que realmente ele quer ajudar e ser uma boa pessoa. Ele faz porque perante a sociedade, ele precisa ser uma pessoa o quê? Humilde, uma pessoa aceita. Se ele for arrogante como ele é na vida dele, ele sabe que as pessoas não vão aceitá-lo, e o medo do julgamento faz com que ele então consiga vestir essa máscara para poder se dar bem na sociedade. Então por isso que muita gente fala assim: nossa, eu não entendo, ele é tão bonzinho com as pessoas, ele fez isso e isso para me ajudar. Fez, mas não porque você estava precisando, e sim porque algo ele vai ganhar com isso, tá? Então a única coisa que prevalece na ajuda de um narcisista é o que ele quer com isso, tá? Qual é o seu objetivo, o que ele busca com essa ajuda, com essa solidariedade que ele demonstra ter, tá bom? Então por isso que muita gente fala que não consegue entender como que o narcisista pode ser tão ruim, sendo que ele faz coisas para ajudar as outras pessoas. Infelizmente, é puro interesse, tá bom? Bom, gente, eu não vi aqui que não tava gravando, mas eu já passei o corretivo, tá bom? E aí eu entrei falando a respeito de quais tipos de sentimentos que os narcisistas sentem, tá? Então eles sentem raiva, eles sentem desagradados, né? Degradados em relação a eles mesmos, por conta deles mesmos se verem como pessoas vazias, pessoas que sempre tem algo faltando ali. Um outro ponto que também é uma fragilidade deles é a questão da humilhação. Então eles se sentem humilhados por qualquer coisa. Então quando eles não conseguem aquilo que eles querem
querem atingir, eles logo vão acabar se sentindo humilhados, e aí eles não falam a respeito dos sentimentos deles, justamente para eles não sentirem esse tipo de emoção. Só que eles se sentem assim constantemente, mesmo sem ninguém fazer nada por eles ou para eles, né? Além de vazio, eles também têm a falta de intitulação. O que seria isso? Eles não se reconhecem, eles não sabem quem eles são. É como se eles olhassem para eles no espelho e não sabem quem é ele. Então, esse é um problema que o narcisista tem, dele não se auto-reconhecer. E imagina como é difícil para uma pessoa não saber exatamente quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer fazer na vida dela. O narcisista não tem isso. Justamente por quê? Porque ele não consegue, ele se sente vazio, ele se sente totalmente perturbado em relação à pessoa dele, porque ele não consegue saber de fato quem ele é no mundo, ou o que ele vai fazer no mundo, sabe? Então, é como se ele não visse utilidade, vamos dizer assim, na pessoa dele. E sim, isso é muito desgastante para uma personalidade narcisista e até mesmo para nós que não somos, né? Ou que temos somente traços, porque traços todos nós temos, né? Infelizmente. Mas não quer dizer que porque a gente tem esses traços, nós somos narcisistas. Tem muitas pessoas que eu vejo que perguntam assim: ai, será que eu sou a narcisista da relação? Eu acho que eu sou narcisista. E aí conta uma determinada coisa que aconteceu. Gente, só pelo fato de você estar chegando e se perguntar se você é uma narcisista ou não, já mostra que você não é, porque o narcisista, ele nunca vai admitir que ele é narcisista. Então, não existe isso, porque o narcisista, ele se acha perfeito, ele se acha a melhor pessoa do mundo. Então, ele nunca vai olhar pra ele e falar assim: putz, que será que eu fiz? Será que eu magoei alguém? Ou será que ele ficou chateado? Ele não quer nem saber disso, gente. Isso não é o que passa pela cabeça dele em nenhum momento. Ele também sente o quê? Uma insegurança muito elevada em relação a ele mesmo. Além dessa insegurança, ele sente também a necessidade de admiração. Então, assim, o tempo todo ele tá buscando, né, nas outras pessoas, principalmente aí nas suas vítimas, que elas o admirem o tempo todo, mesmo que ele não tenha feito nada para merecer essa admiração. Por quê? Porque como ele se sente sempre vazio, né, como se estivesse faltando algo, então ele precisa preencher isso. E como que ele preenche isso? Através da busca de admiração excessiva das pessoas perante a ele. Então, por isso que o narcisista, ele só consegue enxergar o próprio umbigo, porque ele está constantemente precisando de validação, ser aceito pelas outras pessoas, para ele poder dizer quem ele é nesse mundo. Ele também tem um humor muito deprimido. Sim, o humor dele é extremamente deprimido. Uma outra coisa que acontece também é que ele sente muita vergonha, né, com relação às pessoas conseguir pegar exatamente o que ele está querendo fazer. Porque o que acontece? Se o narcisista é descoberto, gente, ele não consegue atingir o objetivo dele. Por quê? Porque se ele for descoberto, se você descobrir que a pessoa está fazendo coisas ruins, desagradando você, você vai fazer? Não, né? Você vai o quê? Não fazer o que aquela pessoa tá te pedindo. Você vai acabar mostrando pra ela que, ó, te peguei, tá? Eu sei quem você é. Justamente isso que o narcisista não pode deixar acontecer, tá bom? Então, esse é um fato que faz com que o narcisista se sinta totalmente vergonhoso, medo de ser humilhado, medo de ser desagradado, e aí por isso que ele tem a autoconfiança muito baixa. Uma outra pergunta que me fazem muito é se o narcisista é feliz. Olha, gente, ele não é feliz, tá? Feliz ele não é. Mas eu não posso te dizer também se ele é totalmente infeliz, porque o que é infelicidade para um não é para outro. O que eu posso te dizer é que, assim, o narcisista, ele é uma pessoa totalmente deprimida em relação ao seu estado de humor, de ânimo, né? Então, com isso, ele sempre está em busca de conseguir atingir os seus objetivos. Quando ele não consegue, ele se sente o quê? Frustrado. E aí essa frustração faz ele agir com o jogo de manipulação que todo narcisista faz, porque senão ele não consegue atingir o objetivo que ele busca.
Então, é mais nesse sentido. Que ele é feliz? Não, ele não é feliz porque ele tá o tempo todo preocupado com o que as pessoas acham dele, com o que as pessoas vão falar dele, e ele precisa estar o tempo todo antenado para não demonstrar quem ele é, para a máscara dele não cair. Por isso que ele vive extremamente desapontado e tem dificuldades, né, de lidar com as suas próprias emoções, porque nem ele sabe o que ele mesmo está sentindo. Então é muito complicado, né? A vida do narcisista, ela não é uma vida tão fácil assim, pelo fato dele não conseguir saber quem ele exatamente é, né? Por ele não se sentir nem um pouco importante, validado. E aí então ele tá o tempo todo buscando isso perante as pessoas, certo? E aí o que acontece? Faz com que ele, quando se sente que ele está correndo o perigo de ser descoberto, ele veste a máscara dele da humildade, da pessoa pura, da pessoa que gosta de ajudar, e ele tem esse senso de ajuda e ele vai e faz as coisas pelas pessoas. E aí muita gente fica confusa. Nossa, mas ele é tão bonzinho. Tá, ele é. Ele é porque ele tem um objetivo por trás disso. Não porque ele é uma pessoa genuinamente bondosa, tá? Então, uma coisa é você ser uma pessoa boa genuinamente, e outra coisa é você ter que fazer aquilo para você ser aceito e não ser descoberto perante o que você está fazendo por trás aí das suas ações, tá bom? Bom, passei uma bruminha aqui para tirar aquele aspecto de pó e agora a gente vai para a maquiagem dos olhos, tá bom? E aí eu quero dizer para vocês aqui uma outra pergunta que me fazem muito também é: qual é a causa do narcisismo, né? O que faz uma pessoa se tornar narcisista? Ou essa pessoa, ela se torna narcisista depois de adulto? Ou é uma coisa de criança? Como é? Então, existem pesquisadores que dizem que o fator genético e ambientais são indícios fortes para ter aí o desenvolvimento dessa personalidade narcisista, tá? Só que essa personalidade, ela acontece passando para a idade adulta, no começo da idade adulta. Quando que é o começo da idade adulta, gente? A partir dos 18 anos, tá? Então, a partir dos 18, a pessoa começa a demonstrar em seus comportamentos que ela de fato acaba agindo como uma narcisista, tá? E aí, gente, é uma coisa muito complicada, porque assim, tem que tomar muito cuidado em achar que tudo e qualquer comportamento é um comportamento narcisista. Não é assim, tá? O comportamento narcisista, ele tem que acontecer de forma, gente, que a pessoa, ela age na intenção de fazer essas maldades, tá? Então, o narcisismo, ele não é uma coisa que acontece do nada, tá? Ele tem, né, um sentimento, uma relação aí que faz com que ele se sinta dessa forma. Então, é muito difícil, porque as pessoas pensam que o narcisista, na verdade, ele se torna narcisista por questão dele sofrer. Não é, porque assim, então você tá dizendo que todo mundo que sofre vai se tornar narcisista? Não é bem assim, tá? Então, não é isso. Na verdade, o narcisismo é uma condição que acontece aí extremamente na virada da vida adulta, da adolescência para a vida adulta, tá bom? Bom, então eu tô pegando um pouquinho de verde e um pouquinho do preto para fazer essa transição aqui no meio dos dois, tá? Para não ficar muito marcado. E aí você pode carcar o preto aqui no final, porque a intenção é deixar essa maquiagem mais vibrante, tá bom? Bom, agora eu vou vir com um tom de marrom para esfumar um pouco esse preto e esse verde, tá? Então, o narcisismo, ele pode ter tanto o fator genético como o fator ambiental para desenvolver, né, esse tipo de personalidade, mas também tem muito mais a ver com a questão de como que a pessoa percebe o mundo, ele e as outras pessoas também. Bom, então existem pesquisadores que falam o quê? Que a pessoa narcisista, ela tem uma parte no cérebro dela que é uma parte que regula as emoções, a empatia, a compaixão e o funcionamento cognitivo. Então, existe uma parte no nosso cérebro que é responsável por fazer a regulação emocional nosso, né, das pessoas. Então, isso é um fator que pode sim vir a não ser muito bem desenvolvido
desenvolvido, vamos dizer assim, em relação ao cérebro narcisista, tá bom? Então essa é uma questão aí que os estudos vêm nos demonstrar, ok? Uma outra coisa também que é dito é que o narcisista, ele tem menos massa cinzenta. O que seria essa massa cinzenta? É justamente a massa que faz a gente ter a questão de todos esses sentimentos que eu citei agora há pouco, né? Então, o narcisista, ele tem uma dificuldade de empatia e de sentir algo pelo outro por conta dele não sentir, né? Ele realmente não sente. Então, isso faz com que ele não consiga desenvolver o seu sentimento genuíno pelas pessoas, tá? E é uma parte do nosso cérebro que regula isso. Então, é por isso. E aí as pessoas não conseguem entender como que o narcisista não sente. Ué, gente, ele não sente. O que a gente vai fazer, né? Como ele não tem essa parte do cérebro desenvolvida, ele não vai sentir o que a gente sente. Então, para ele, a questão das emoções é uma fragilidade. Se ele demonstrar o que ele sente, eu não disse que ele vai se sentir com medo de ser humilhado e de ser julgado, então ele não vai demonstrar quem ele é. Então, não espere que um narcisista demonstre sentimentos por você, porque ele não vai demonstrar. Bom, e agora a gente vai falar sobre quais os ambientes causais do narcisismo, né? Então, o que a gente quer dizer aqui? A gente quer dizer que tipo de ambiente que pode tornar uma pessoa a vir a desenvolver essa questão do comportamento narcisista. Bom, eu só vou dar uma demarcada aqui, ó, para dar uma limpadinha aonde passou, porque você sabe que trabalhar com sombra preta é complicado, tá? E aí, quando você quer apagar qualquer erro na maquiagem, você vem com corretivo e aí você espalha para baixo da onde você quer e depois você aplica o pó para selar. Se você não selar, vai ficar, tá? Então, ó, viu que eu já fiz um recorte? Tirei. E pode ver que embaixo não caiu praticamente nada. Caiu bem pouquinho, mas é mais uma questão de porque a gente tá trabalhando com preto. E aí, se caiu e sujou, não tem problema. É só você vir aqui, ó, com o corretivo, com uma esponjinha ou até mesmo com o próprio pincel e dar uma limpadinha no que caiu demais, tá bom? Então, o que acontece? Ter um temperamento muito sensível desde o nascimento pode ser uma das causas para que essa pessoa possa vir a desenvolver o narcisismo. Por quê? Porque a pessoa que tem um temperamento muito sensível, ela tem a tendência de não conseguir lidar muito bem com as frustrações. Então, de fato, pode sim ser difícil para uma pessoa ter que lidar com essas situações, tá? Então, nesse caso, é um fator sim que pode ser de cunho, que pode vir a desenvolver aí essa personalidade. Mas não é só isso. Também é aquela pessoa que pode vir a apresentar comportamentos de manipulação em relação aos pais. Então, o narcisista, gente, ele vai começar a deferir, né, o comportamento dele com as pessoas próximas em sua casa. Ele não vai fazer isso com as pessoas estranhas. Primeiro ele vai fazer com quem ele tem um certo apego. E só depois ele vai partir para as pessoas de fora. Então, não é uma coisa assim que ele não sabe o que ele está fazendo. É de caso pensado por conta disso. Por ele simplesmente saber que ele não pode sair por aí deferindo esse comportamento dele porque as pessoas não vão aceitá-lo. Ele sabe disso, tá? Então, por isso que ele toma muito cuidado com quem ele fala as coisas e ele usa o jogo de manipulação justamente para não ser descoberto, tá bom? Uma outra coisa também é a pessoa receber críticas, né? Muitas críticas ou muitos elogios excessivamente sem ter motivos. Então, assim, ok, a pessoa fez uma coisa legal, uma coisa boa, você quer elogiar, ok, mas você vai elogiar dentro daquilo que foi feito, tá? Você não precisa ficar ali, como no linguajar mais simplório, babando o ovo dessa pessoa o tempo todo, porque assim, essa pessoa, na verdade, ela desempenhou o papel que ela buscou. Então, assim, ok, eu já fiz o meu papel, tive ali o meu reconhecimento e acabou. Ali acabou, entendeu? Então, limite é uma coisa que nunca passa pelo comportamento narcisista. E a gente tem que ter isso em mente, porque
quem faz o narcisista conseguir agir com a gente é a gente mesmo. Pasmem, mas é a gente que faz com que o narcisista adquira esse certo controle. A gente deixa ele adquirir esse controle, tá bom? Geralmente são pessoas que sofreram algum tipo de abuso na infância e esse abuso tem que derivar dos pais, tá? Ou de amigos, ou de cuidador, quem está próximo a ele. Por quê? Porque é exatamente com essas pessoas que ele vai criar os primeiros vínculos. Então, exatamente por esse motivo é que ele pode vir a desenvolver esses tipos de comportamento, tá? Então, sofrer agressões com pessoas que ele confia, nada mais está mostrando para ele o quê? Que ele pode fazer a mesma coisa, entendeu? Então, este é o problema, a falta de limite, de saber até onde ele pode ir, o que é certo, o que é errado. Então, quando ele vivencia isso, ele aprende isso. Então, é comportamento aprendido, mas, é como eu disse, tem um fator genético também que a gente não pode deixar de falar nesta questão, beleza? Uma outra coisa também é conviver com pais negligentes. Sim, porque o que acontece? Os pais negligentes, eles vão ter uma série de comportamentos que vai deixar aquela pessoa o quê? Desprevenida, não vai saber agir, porque uma criança ela precisa dos pais para aprender tudo e poder se virar sozinho. Só que se ele não tem essa dinâmica, como que ele vai poder aprender as coisas? Então, é aí que entra essa relação dos pais e a questão de como ele aprende as coisas na vida dele, tá? Então, os pais são o quê? O que a gente fala de exemplo, tá? Então, os pais é o exemplo. Então, ele tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele faz, porque aquele serzinho vai pegar o que tá acontecendo. Com certeza, ele vai conseguir pegar o que tá acontecendo. E aí, se esses pais não têm essa questão de tomar cuidado, né, com o que é errado e ensinar os seus filhos, com certeza vai ter esse problema aí, tá bom? Dei uma apagadinha aqui, como eu disse pra vocês, numa questão que eu errei aqui e pronto. Agora eu só vou aplicar um pouquinho de pó com a própria esponjinha, porque a gente tem que selar. Se eu passei um corretivo, eu tenho que selar, senão o que vai acontecer? Ele pode derreter. Então, toda vez que você consertar alguma coisa, não esquece de vir com o pó, corretivo e o pó e consertar. Cola assim os olhos, tá bom? Mas ainda não terminamos, vamos lá. Quando também essa pessoa acaba recebendo muitos elogios, é muito admirado, sem ser levado a perceber a real situação. Então, assim, essas pessoas não têm contato com a realidade. Por quê? Porque as pessoas que estão ali exaltando ele, não percebe que tá tirando dessa pessoa o fato dela perceber qual é a realidade que ela está vivendo no momento, sabe? Então, assim, pé no chão, aquela coisa de pé no chão, saber exatamente qual é o seu lugar, o seu momento, não exagerar nos ganhos, nos elogios. É uma coisa difícil? É muito difícil, mas se a gente não tem esse cuidado, a gente vai acabar, então, elogiando e colocando o ego dessa pessoa muito acima do normal e essa pessoa não vai conviver na realidade, porque ela vai estar sempre buscando aquela admiração, porque aquilo é o que ela quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, elogiar as pessoas no momento certo, da forma correta, tá? É claro que a gente não consegue decifrar isso, mas o narcisista, ele tem um pobre contato com a realidade, porque como tudo para ele é excessivo, então ele não tem esse contato com a realidade. Então fica difícil, né, dele saber lidar também com a realidade, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, geralmente acontece na vida adulta, né? Então, assim, começa ali no finalzinho da adolescência pra vida adulta, aliás. Então, assim, lá perto dos 17, 18 anos. Só que tem uma coisa, nós, psicólogos, não podemos dar nenhum tipo de diagnóstico, e nem mesmo os psiquiatras, sobre algum tipo de transtorno antes dos 18 anos, tá? Então,
isso é normas do Ministério da Saúde, né? E de todo o controle aí em relação à psicologia. Então a gente não pode diagnosticar uma pessoa antes dos 18 anos. Então até que ela complete 18 anos, a gente vai encarar isso como uma fase de desenvolvimento até que a gente possa taxar que realmente é ou não é. Só que a psicologia, ela não quer taxar nada, tá, gente? O motivo da psicologia é fazer a pessoa entender o contexto da vida e ela conseguir ser mais assertiva em seus comportamentos, não degradando quem está com ela, tá? Então a intenção não é julgar ninguém, beleza? Bom, então, para recapitular, o que a gente consegue entender? Que o narcisismo não tem uma causa específica. Então, assim, ele não é especificado nem pela psicologia e nem pela medicina o fato de como isso exatamente acontece, tá? Como é desenvolvido. Porém, nós temos estudos que nos remetem a certo tipo de questões que pode levar esse tipo de comportamento nas pessoas, tá bom? Então, como ainda cientificamente não é comprovado o que leva ao narcisismo, a gente então pode considerar o quê? Que o narcisismo de fato não tem cientificamente comprovada o seu surgimento, tá? Então a gente tem que ter isso em mente para poder entender que tem certas coisas que a gente não vai conseguir achar a resposta concreta, tá? Bom, eu tô finalizando aqui com um batom meio rosadinho, ele é um rosado meio nude, e aí eu tô aplicando aqui com a mão porque eu tô querendo dar uma espalhada nele. Bom, gente, então essa é a maquiagem que eu construí com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, embora eu falei um pouco menos sobre a maquiagem, que é pra ver, gente, como que o vídeo vai ficando melhor. Então, se vocês puderem, me deixem no comentário se vocês gostaram do assunto, se vocês têm alguma dúvida em relação, se vocês gostaram da maquiagem e se vocês gostaram desse novo formato, tá? Outra coisa, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os produtos que eu utilizei descrito abaixo, para que vocês possam, se quiserem, encontrar, tá bom? E não esquece de deixar meu like, não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para vocês serem notificados quando eu trazer vídeos novos, porque essa interação vai me ajudar muito. Eu quero elevar o meu trabalho tanto na área da psicologia e trazer também para vocês um grande aprendizado na relação da maquiagem, porque além de psicóloga eu sou maquiadora, então a intenção é unir o útil ao agradável. Nada melhor do que trazer a psicologia para poder ajudar mais pessoas e também ensinar e mostrar para vocês técnicas de maquiagem que vai fazer com que vocês se sintam lindas a cada dia, tá bom? Então, muito obrigada, um beijo, tchau!